Nessa semana nós lemos a Parashá Bo. A Parashá ela continua falando das pragas que Deus foi mandando para os egípcios. Na semana passada a gente leu as 7 primeiras pragas. Nessa Parashá a gente vai ler as últimas 3 pragas, a praga dos gafanhotos, a praga da escuridão e finalmente a praga da morte dos primogênitos. Finalmente Deus ele quebra toda a resistência do faraó e dos egípcios e finalmente o povo judeu ele é libertado para sair, para ir para o deserto, para se encaminhar para o recebimento da Torá e finalmente ir para a terra de Israel. É interessante que na saída do povo judeu está escrito que eles saíram Be'etzem hayom hazeh, eles saíram no meio do dia. O que quer dizer essa expressão Be'etzem hayom hazeh? Por que a Torá ela precisa escrever essa expressão? E o Rashi chama a atenção de mais um detalhe. Essa expressão aparece 3 vezes na Torá. Em relação à arca do Noé, está escrito que ele entrou na arca Be'etzem hayom hazeh, também no meio do dia. Aqui na saída do Egito, que eles saíram Be'etzem hayom hazeh, e também no falecimento de Moshe Rabbeinu, quando ele vai subir na montanha, que ele está se despedindo do povo, então fala que ele subiu Be'etzem hayom hazeh. Qual é a conexão desses 3 eventos, a arca do Noé, a saída do Egito e o falecimento de Moshe Rabbeinu no final da Torá, que nesses 3 eventos está sendo utilizada essa expressão Be'etzem hayom hazeh. Então o Rashi explica para a gente que essa expressão simboliza que foram 3 situações que tentaram impedir a vontade de Deus, mas a vontade de Deus se cumpriu exatamente como tinha sido decretado. Em relação à arca do Noé, então está escrito que a população toda ficou esperando, mesmo que 120 anos se passaram, o Noé avisou que vai vir um grande dilúvio, ninguém escutou ele, mas as pessoas falaram, olha, se realmente começar a chover, a gente vai pegar machados e a gente vai quebrar a arca do Noé e ele também não vai entrar nessa arca. E assim aconteceu. Quando chegou o dia, começou a chuva do dilúvio, as pessoas vieram com machados para quebrar a arca, mas o Noé entrou na arca, Be'etzem hayom hazeh. Deus ele fez com que os animais ferozes eles ficassem em volta da arca protegendo e nenhuma pessoa conseguiu impedir a vontade dele de acontecer. Aqui na saída do Egito também a mesma coisa, provavelmente os egípcios eles estão muito bravos, os judeus estão saindo, levando todas as riquezas deles, aqueles escravos que por 210 anos estavam servindo eles deviam querer matar os judeus, querer impedir a saída deles, mas os judeus não vão sair do Egito como ladrões escondidos, com vergonha no meio da noite, eles vão sair Be'etzem hayom hazeh, com as mãos erguidas como pessoas livres e não como escravos cabisbaixos na calada da noite, eles vão sair no meio do dia. E a terceira vez foi quando Moshe Rabbeinu ele está se preparando, está se despedindo do povo, mas o povo não quer deixar Moshe Rabbeinu subir na montanha. Eles sabem que quando ele subir na montanha ele vai falecer, o povo judeu quer impedir ele. Deus falou, ele vai subir Be'etzem hayom hazeh, mesmo que vocês tentarem impedir, ninguém vai me impedir de cumprir a minha vontade. Também, atualmente, tem muitas situações, a gente sabe a famosa história daquele navio Titanic. O construtor do navio Titanic, ele falou que esse navio, ele é tão forte, ele tem tanta tecnologia, que nem Deus pode afundar esse navio. A gente sabe o final da história, esse grande navio não terminou nem a sua primeira viagem. Muitas pessoas querem ir contra a vontade de Deus, muitas pessoas vão pelo caminho do mal, mas o final da história a gente já sabe, sempre Deus ele vence, Deus tem o poder total, Deus tem o controle de tudo e todos aqueles que querem ir contra a vontade de Deus terminam de uma maneira melancólica e tendo que aceitar que essa é a vontade de Deus. O Talmud traz um outro exemplo, Tito, aquele imperador romano que Deus, quando ele destruiu o Beit HaMikdash, ele roubou os tesouros do Beit HaMikdash, ele estava no navio, Deus mandou para ele uma tempestade e o Tito falou: Deus, você é um covarde, o Deus dos judeus.
Você só vence as pessoas que nem o faraó que você afogou. Você só sabe lutar no mar. Eu quero ver você lutar comigo na terra. Deus respondeu para ele: seu perverso, filho de um perverso, não só eu não vou lutar com você na terra, eu vou mandar a menor das minhas criaturas. Então o Talmud fala para a gente, quando ele chegou na terra, o Tito, Deus mandou um pequeno inseto que entrou pela narina do Tito, se alojou no cérebro dele e por 7 anos ficou bicando o cérebro dele até que ele acabou falecendo. Então o Tito que ele achou que ele pode lutar contra Deus, Deus mostrou para ele nem um pequeno inseto. A gente está numa geração, a gente está sentindo a força de Deus. Um vírus que é tamanho microscópico, ele parou o mundo. A gente vê a força de Deus quando ele quer parar o mundo, fechar os aeroportos, fechar os países. E mesmo agora tem vacinação, mas já estão falando de uma mutação e que talvez essa vacina não consegue lidar com essa mutação. A gente vê quando Deus ele quer fazer alguma coisa, ninguém consegue impedir. Teve uma história que aconteceu em 2005, uma mãe, ela estava com a filha, sábado à noite, a filha vai sair com os amigos, para o carro dos amigos lá, a mãe percebe o menino já meio alcoolizado na direção, então a filha entra no carro, a mãe está preocupada e ela vai perto do carro e fala: filha, olha, vai com Deus. E a menina quis fazer um deboche, ela falou: olha mãe, tá tão apertado o carro, se Deus quiser ir com a gente, só se for lá atrás no porta-malas. Infelizmente, aquele carro sofreu um acidente muito forte, morreram todos os ocupantes do carro. O único lugar do carro que não sofreu nenhum arranhão foi justamente a área do porta-mala. Quando as pessoas querem debochar, quando as pessoas querem tirar a força de Deus, Deus ele mostra que ele tem o poder, Be'etzem Hayom Hazeh, diante de todo mundo, a vontade de Deus sempre vai se cumprir. Shabbat Shalom.